Bem-vindos a mais um vídeo do canal La Sangre. Estamos aqui a dupla de diretores Gil Pina e Bai Pipina, diretores da La Sangre, e a gente tá com esse nosso bloco que a gente gosta muito, né? Que é o nosso especial, onde a gente fala de diretores, atores, roteiristas, a gente fala de grandes celebridades do cinema. A gente já tem um vídeo que a gente falou muito sobre o Christopher Nolan, que é um dos nossos diretores favoritos. A gente vai inclusive deixar o link aqui na descrição do vídeo. Hoje, um especial falando sobre outro grande diretor, o Quentin Tarantino. Nada mais justo do que a gente trazer esta figura tão renomada do cinema e falar um pouquinho dele. O Quentin Tarantino que, assim, cara, tem assuntos infinitos sobre o cara. A internet bomba sobre o cara, né? Tem tudo, tem teorias, tem um monte de coisa sobre ele. E o que a gente planejou aqui, a gente fez um game aqui, né? Exatamente, então a gente colocou aqui, tem 10 tópicos sobre o Quentin Tarantino e a gente vai meio que na sorte aqui. O Jimmy, o nosso diretor do canal, fez a gente aqui, colocou aqui meio embaralhada e a gente vai tirando um por um aqui e vai falando sobre cada uma das coisas. Cada um dos temas, né? Vamos pro primeiro tema? Primeiro tema. Seguindo uma coisa que tem muito nos filmes do Tarantino, é o Minha Mãe Mandou, né? O Unidunité, né? Ele faz muito nos filmes dele. Catch your redneck by his toe. Quentin Tarantino e o tema é roteiros. Bom, pra você que não é tão nerd, que não sabe tanto assim sobre o Quentin Tarantino, nada mais justo do que você tá assistindo esse vídeo agora, é legal saber que o Quentin Tarantino ele é roteirista, diretor e também ator. Mas de formação, o Quentin Tarantino ele só fez curso de ator. Tudo que ele sabe como diretor de cinema e como roteirista de cinema, ele foi aprendendo ao longo da vida dele com base nas coisas que ele assistia, nas coisas que ele via, nas pesquisas que ele fazia. Ele se lançou para o mundo do cinema como roteirista, depois ele dirigiu os próprios trabalhos dele. Quem assistiu Era Uma Vez em Hollywood, agora no cinema, falava o nono filme do Tarantino. Aí você fala, mas peraí, eu olho lá no IMDB ou em qualquer lugar, adoro cinema, você vê um monte de filme que tem ficha dele, tipo de diretor, então você fala, por que ele só tem 9? Então assim, o Quentin Tarantino ele tem vários filmes que ele participou, então ele ajuda a escrever, ajuda a dirigir, participa de alguma forma do filme. Produz. Exato, até filmes que ele roteirizou e dirigiu, ele não considera que são filmes dele. Os filmes dele são filmes que assim, a ideia é minha, o roteiro é meu e a direção é minha. Dos grandes roteiros do Tarantino, além dos 9 que ele considera, né, que são os 9 filmes dele, pra mim tem alguns roteiros dele que eu acho sensacionais, que assim, que ele teve que vender pro mercado, que é True Romance, né, que é o Amor a Queima-Roupa. Amor a Queima-Roupa. Amor a Queima-Roupa e Assassinos por Natureza. Acho que esses são dois roteiros. Assassinos por Natureza que ele botou menos a mão, assim, né? Tem menos a mão dele. Mas são dois roteiros, assim, que dá pra você ver muito bem. Porque o Assassinos por Natureza tinha um diretor grande por trás da história, né? Exatamente. Bom, e também é legal aqui a gente dividir com as pessoas quais são os 9 filmes dele. O primeiro deles é Cães de Aluguel, Pulp Fiction, Jack Brown, Kill Bill, que ele conta 1 e 2 como um só. 1 e 2, um só. Dead Proof, Bastardos Inglórios, Django, 8 Odiados e Era Uma Vez em Hollywood. 9 filmes aí do Tarantino. Então tem várias coisas que o Tarantino tem à mão dele, mas se você for a fundo pesquisar, você for muito nerd, muito nóia, seguidor do Tarantino, você vai ver mão do Tarantino nessas coisas que a gente tá falando. E a gente falou também do Tarantino roteirizando, o Tarantino dirigindo aí e tal, não sei o que. Tem o Tarantino atuando também, o Tarantino atua em Dead Proof, Cães de Aluguel, Drink no Inferno. Sem contar filmes tipo Jack Brown, que ele é o som do negocinho de ele Inclusive tem uma coisa com o alter ego dele, que o Tarantino se vê com o alter ego do Elvis Presley, né? Por isso que em True Romance, o primeiro roteiro dele, o cara que é o Tarantino, aquele cara de Amor a Queima-Roupa, é o Tarantino, a representação dele ali, né? Um cara super nerd que trabalha numa loja de quadrinhos, que tem o alter ego o Elvis Presley, que gosta de Kung Fu. Ele conta muito dele ali, né? Então, o Tarantino atua em vários desses filmes. Então, roteiro já foi. Caiu. Dá uma embaralhada. If the haulers let him go. Fetiches! Pô, fetiches, cara, é uma coisa muito legal do Tarantino, porque assim, uma vez o Coppola perguntou pro Tarantino assim, se ele colocava a alma dele nos filmes. E o Tarantino falou, cara, eu coloco sim, meu filme tem muito de mim ali dentro. Então, se você destrinchar a mente do Tarantino, principalmente essa coisa psicológica do fetiche, tem muito do fetiche do Tarantino. O primeiro dos fetiches do Tarantino é... Pé. Não tem jeito. Todos os filmes do Tarantino, você vai ver a importância no pé em alguma cena, né? Exatamente. A gente
tem, desde o começo lá do filme Drink no Inferno, né? Ele chupa o pé. Em Pulp Fiction tem a Mia, né? Que é uma Thurman dançando e você vê o detalhe do pé dela. O filme começa com o pé dela, Sim, na verdade, sim. arrastando, né? O filme, Ele esse apresenta é o começo. vários personagens e vários filmes dele, começando pelo pé, né? Você Exatamente. vê o pé depois... A Uma Thurman também, em Kill Bill, tem a cena do pé, que ela precisa mexer o pé, que ela tá com o pé paralisado. Dead Proof tem a cena que a menina fica com o pé na frente do carro, que é exatamente a mesma cena de Era Uma Vez em Hollywood, que eles estão com o dublê e a menina tá com o pé. Inclusive, em Era Uma Vez em Hollywood o cara é um dublê, a menina tá com o pé no porta-luvas, no painel do carro. Em Dead Proof o cara é um dublê e a menina tá com o pé ali na coisa do carro. Então essa coisa do Tarantino com o pé tem em todos os filmes dele. Em Pulp Fiction, eles começam o filme num diálogo absurdo falando sobre foot massagem, né? Foot massage. Foot massage. Ele tem essa coisa, né? Ele exibe os fetiches dele e ele deixa claro em algum momento, em algum filme, se você tá vendo um fetiche e você fala assim, cara, será que ele gosta disso ou não? Se ele gosta, em algum filme ele tá explicando, né? certeza. Eeny, meeny, miny, mo, mama. Filmes conectados. Esse aí a gente pode passar o mês inteiro falando aqui, né? Exatamente, Para um cara. monte de gente, para vários cinéfilos e estudiosos do cinema, o Tarantino só tem um roteiro. É um roteiro inteiro que todos os filmes fazem parte. Se você buscar na internet, assim, o Tarantino faz conexões com tudo, assim, tem muito mais coisas do que a gente possa imaginar, do que em cada site você acha uma coisa que é muito louco, uma conexão muito incrível do Tarantino. Tem, inclusive, um vídeo que a gente gosta muito com o Celton Sim. Mello e o seu Jorge, chama Tarantino's Mind. A gente também vai deixar o link aqui para você assistir. Esse vídeo, o Celton Mello tá contando pro seu Jorge que ele descobriu essa teoria do Tarantino, né? Ele decodificou o código tarantinesco. Então ele percebeu que os filmes do Tarantino se conectam. E assim, a gente, depois assistindo muito, e eu acho que se você quiser fazer isso, assista aos filmes do Tarantino, inclusive os roteiros dele que ele não dirigiu, você vai ver que tem muita conexão. Bom, a gente indo umas coisas menos óbvias, até porque se você pesquisar, você vai achar um monte de coisa sobre isso. Algumas coisas das nossas pesquisas aqui, assim, em Pulp Fiction, a Uma Thurman faz a Mia, e a Mia, ela fez um piloto que acabou não vingando, mas ela fez um piloto em que ela era uma das Fox Force 5. Exato, ela era uma especialista em knives, né? Eram Especialista em 5 facas. mulheres que eram especialistas na arte de matar, e cada uma tinha uma especialidade ali. O que depois em Kill Bill, a mesma Uma Thurman faz a noiva, né, ali do Kill Bill, que é especialista em faca. Que era uma assassina especialista em faca. Então, pode ser que Kill Bill seja o piloto que a Mia participava em coisa. Então, exatamente, a Mia pode ter interpretado ela mesma na série. Exatamente. Tem alguma que você tem na cabeça aqui? Relacionado com Kill Bill, já de cara, a noiva, né, a Uma Thurman, ela é enterrada numa lápide, que é a da Paula Schultz. Mas essa mesma lápide, a gente ouve falar dessa relação no filme Django. Go on. My name is Dr. King Schultz. Pô, tem uma com o xerife, né, cara? O xerife de Kill Bill, ele é um xerife que tá em quase todos os filmes do Tarantino. Quem tá contando a história desse assassinato ali da noiva é um xerife com o filho dele. Então o filho dele tá esperando ele pra contar o que aconteceu. Em True Romance, ele também aparece. Dead Proof, quando o cara é o dublê e mata as meninas, ele vai lá ver o que aconteceu. Então é o mesmo xerife que tem um filho, que às vezes um cita o outro na história. A gente tem a relação também que é legal do Vic Veiga e do Vincent Veiga, né? Sim. O Vic Veiga é o Blonde e ele tem, o nome dele original é Vic Veiga. E aí se você for associar, o Vic Veiga é o personagem do John Travolta em Pulp Fiction. Que os dois são irmãos e são assassinos. Saindo totalmente do universo ali que você conhece do Tarantino, se você for para filmes que o Tarantino produziu, por exemplo, o Tarantino produziu O Albergue. Quem assistiu O Albergue vai saber que O Albergue é um filme de tortura, que uma das coisas que acontece, assim, quando o menino ele vai pra esse lugar, quando ele acorda pra ser torturado, ele tá com a mordaça e tá com aquela bola na boca. Quem assistiu Pulp Fiction sabe que o Marcellus Wallace, quando ele vai ser torturado no porão, no sótão lá, ele tá com a mesma mordaça com uma bola na boca.
O cara, inclusive, é o que a gente brincou aqui, ele faz esse unidunité pra quem que ele vai estuprar, igual a menina faz em Assassinos por Natureza, quem que ela vai matar, ela também faz um unidunité. Em A Rocha, no filme A Rocha, a cena final, estragando pra você um filme que é de 1980, desculpa, A Rocha... No final da cena, o Nicolas Cage, ele dá em si mesmo uma injeção de adrenalina. E aonde tem injeção de adrenalina? Te pergunto eu, Epi. Pulp Fiction, né? Uma turma. É uma turma. Próximo e último, né, Bá? Senão a gente vai acabar... Falou que não ia falar muito o que der e acabou estamos falando todos, né? Mas também é Tarantino, gente. Como é que você não fala? Tarantino. Referências. O Tarantino, nerd pra caramba do cinema, tinha alguns gostos dele, o que ele usa para absolutamente todos os filmes dele. Sim. Então o Tarantino, ele faz referências ao cinema e depois o Tarantino começa a fazer autorreferência a si mesmo, por mais redundante que seja essa frase, porque ele se reconhece como alguém importante pra caramba pro cinema. Sim. Inclusive, assim, Era Uma Vez em Hollywood, se você assistiu esse filme e fala assim, eu assisti Era Uma Vez em Hollywood e não gostei muito, cara, você tá perdendo uma história por trás, que é o Tarantino falando de si mesmo dentro do cinema. E eu acho que é isso, o Tarantino, cada vez mais, pra você gostar dos filmes dele, você tem que entender um pouco da trajetória dele e acompanhar os filmes, né? Sim. Ele já não é mais um filme só, ele é uma história inteira, né? Sim. Pô, se você pegar em Era Uma Vez em Hollywood, assim, cara, ele tem o western, que é assim, o Leonardo DiCaprio fez um filme de caçador de recompensa do Velho Oeste, que é tipo, baseado em Django. Sim. Então Django é isso. Ele usa uns recursos, assim, que precisa assistir muito filme. Por exemplo, essa coisa do Spaghetti Western, ele usa depois do filme dele pra você entender. Ele tem, por exemplo, a coisa que ele gosta muito de usar, que tem em praticamente todos os filmes dele, que é o Mexican Standoff. Sim. Sempre existe uma cena nos filmes dele onde 2 ou mais pessoas estão apontando a arma simultaneamente, né? Então tá todo mundo... Sempre tem isso no filme dele, que é uma coisa que ele se inspirou lá no The Good, The Bad and The Ugly. Ele sempre coloca Kung Fu nos filmes dele. Sempre coloca Kung Fu. Inclusive, o Bill de Kill Bill, ele fazia ali aquele filme do Pequeno Gafanhoto, ele fazia o filme... Então, ele traz os atores que fizeram grandes filmes que ele admirava para dentro dos filmes que ele faz referência sobre aquela história. E mesmo atores que já tinham caído um pouco no esquecimento, ele traz John Travolta pra voltar a brilhar, né? Exatamente, faz muito isso em Jack Brown, ele traz a atriz de Jack Brown também, que você olha a atriz de Jack Brown e você fala, putz, meu, o que ela tá fazendo aí no filme do Tarantino? Aí você vai buscar, ela era uma personagem, uma atriz que fazia muitos filmes dos anos 70 ali, né, cara, que era muito legal. Então o Tarantino consegue fazer isso, ter referência pra caramba. A gente poderia se estender aqui por horas falando sobre essa enciclopédia do cinema, que inclusive se vê como um artigo dessa enciclopédia, que é o Tarantino. Óbvio, se vocês tiverem dúvidas e coisas interessantes, quiserem, comenta aí. A gente tá super feliz de amarradão de poder falar sobre Tarantino. Então, assim, muito legal dividir a nossa relação nossa com Tarantino, as nossas descobertas sobre Tarantino. E se você tem alguma, escreve aí pra gente, deixa no comentário. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você não gostou também, deixa o seu like. Compartilha o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. E por que compartilha o vídeo? Compartilha o vídeo pra que esse assunto cinema chegue na maior quantidade de pessoas possíveis. Vamos transformar o mundo em pessoas apaixonadas por cinema. Que Cinema é demais, né? Cinema é demais. Então, ficamos por aqui. Um abraço.